Então, turma, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre as características gerais dos seres vivos, tá? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a composição química dos seres vivos, sobre a organização celular, e agora nós vamos começar a falar sobre a terceira característica, que é o metabolismo, certo? E o que vem ser esse metabolismo, tá bom? Então, olhem só nesse conceito aqui, onde diz que metabolismo é o conjunto de reações químicas ocorridas em nosso organismo, no organismo de qualquer ser vivo, tá? E essas reações químicas, elas vão ocorrer aonde? No interior de uma célula. Então, prestem atenção nessas duas palavrinhas aqui, reações químicas. Então, quando a gente fala em metabolismo, nós estamos falando em reações químicas, tá bom? Essas reações químicas, elas vão ocorrer aonde? No interior de uma célula. Aí vocês poderiam perguntar, mas professora, para que essas reações químicas precisam acontecer? Também aqui está a resposta, tá? Essas reações químicas, elas vão fornecer a energia necessária à manutenção da vida através de quê? Da degradação de nutrientes, que são originados da nossa alimentação. Então, vamos lá. Metabolismo, conjunto de reações químicas. Essas reações químicas vão ocorrer aonde? No interior da célula. Qual é a função dessas reações químicas? Elas vão degradar os nutrientes. Elas degradando os nutrientes, elas vão fornecer energia. Essa energia ela é necessária para o quê? Para a manutenção da vida daquele ser vivo. Entenderam? Então, isso é metabolismo. Diante desse conceito, a gente vê que existem dois tipos de metabolismo. Nós temos o anabolismo e o catabolismo. Qual é a diferença entre os dois? Simples. O anabolismo, ele também é conhecido como reações de síntese. Ora, se eu falo em síntese, eu estou me referindo à produção de alguma coisa, à criação de alguma coisa. Então, se o anabolismo é uma reação de síntese, nessa reação, nesse tipo de metabolismo, o que vai acontecer? A produção de novas substâncias, tá bom? Então, substâncias menores vão se unir, certo? Vão se juntar para formar uma substância maior, uma substância mais complexa. Então, quando isso acontece, nós estamos falando de reações de síntese ou anabólica, desculpa, tá? Então, vamos lá. O anabolismo, também conhecido como reações de síntese. Nesse metabolismo, o que vai acontecer? A produção de novas substâncias, tá? Como isso vai acontecer? Partículas menores, substâncias menores vão se unindo para formar uma substância maior, uma substância mais complexa. Como exemplo aqui eu coloquei proteínas. Por quê? A gente vai ver mais lá na frente que as proteínas elas são formadas por estruturas menores, que são os aminoácidos. E os aminoácidos eles vão se juntar, né? Eles vão se unir para formar uma substância maior, que é a proteína, tá bom? Já o catabolismo é o contrário. O catabolismo ele também é conhecido como reações de degradação. Quando eu falo em degradação, eu estou falando em quebra, certo? Então, há uma quebra de substâncias. Então, presta atenção aqui. Catabolismo, degradação de substâncias complexas em outras mais simples. Então, eu tenho... É o contrário do anabolismo, tá? Então, eu tenho uma substância aqui, já mais complexa, e eu preciso quebrá-la. Então, essas reações de degradação, as reações de catabolismo, elas vão quebrar essa substância em substâncias menores. Exemplo, eu botei aqui, ó, a quebra do glicogênio em glicose. Vocês já devem ter ouvido falar que o açúcar, o carboidrato que o nosso organismo utiliza, para energia, como reserva energética, é a glicose. Então, o organismo, quando você se alimenta
a sua alimentação é rica em carboidratos, o que o organismo faz? Ele pega essa glicose, né, quebra ali o carboidrato, né, como produto final nós temos a glicose, e aí essa glicose ela vai sendo armazenada, né, e esse armazenamento de glicose se dá o nome de glicogênio, é uma reserva que vai existir dentro dos animais, tá bom? Então, os animais vão apresentar essa reserva de glicose, chamada de glicogênio. Aí, quando o organismo necessita de glicose para produzir energia, ele vai aonde? Lá na sua reserva. Então, ele precisa pegar essa estrutura maior, que é o glicogênio, e quebrar em glicose, porque é isso que ele precisa daquela molécula de glicose. Então, o que ele faz? Ele quebra o glicogênio, que é uma estrutura maior, quebrou em glicose, para ele poder utilizar, tá certo? Então, esses são os dois tipos de metabolismo. Anabolismo, né, que são as reações de síntese. Síntese vem de produção, de criação, né? Então, eu pego substâncias menores e crio substâncias maiores, mais complexas. E as reações de degradação, também conhecidas como catabolismo, né? Então, nas reações de degradação, é o contrário. Eu já tenho a substância ali feita, complexa, e quebro em substâncias menores, mais simples, tá bom? E aí a gente tem a classificação dos seres vivos quanto ao metabolismo, né? Bom, os organismos eles podem ser chamados de aeróbios e de anaeróbios. Bom, os organismos aeróbios vão ser aqueles que precisam de oxigênio para realizar suas reações químicas, tá bom? Exemplo básico, a gente, né? Os animais necessitam de quem? De oxigênio para realizar as suas reações químicas. Mas ao contrário disso, existem alguns organismos, alguns seres vivos que a presença do oxigênio é fatal, é letal. Então, esse oxigênio, esse organismo na presença do oxigênio vai morrer. Esses organismos eles são chamados de anaeróbios, certinho? Então, organismos que necessitam de oxigênio para a realização das suas reações químicas são chamados de aeróbios. E os organismos que o oxigênio, na presença desse oxigênio, morrem, são chamados de anaeróbios. E como exemplo de organismos anaeróbios, nós temos algumas bactérias. As bactérias que elas ficam abaixo, né, numa camada mais superior, do nosso organismo, né, abaixo da pele, onde o oxigênio, né, não tem contato com o oxigênio, são algumas bactérias patogênicas, né, anaeróbicas. Então, por isso que muitas pessoas utilizavam ou utilizam água oxigenada para limpeza de ferimentos, justamente porque tu estás te precavendo, né, ao jogar água oxigenada ali no ferimento. Água oxigenada é o quê? Água mais oxigênio. Então, tu tá precavendo, né? Fazendo aquela limpeza, porque caso no ferimento adentre algum tipo de bactéria anaeróbica, a presença do oxigênio vai matá-la. Certinho? Agora nós vamos falar sobre a movimentação, que é uma característica que todo ser vivo possui. E o que vem ser essa movimentação? Preste atenção. Eu coloquei aqui para vocês que a movimentação é a capacidade que os organismos vivos têm de reagir a um estímulo. Olha aqui como eu grifei essa parte aqui, reagir a um estímulo. Então, quando um ser vivo reage a um estímulo, quase sempre ou sempre vai haver um movimento. Né? Como consequência à reação àquele estímulo, vai haver um movimento, tá bom? Então, essa característica é uma característica que todo ser vivo vai apresentar. E eu
trouxe esse exemplo aqui justamente da planta, porque quando a gente fala em movimento, a gente logo lembra dos nossos movimentos, o movimento dos animais em si, que é um movimento que a gente consegue ver com mais clareza, né? Mas trouxe o exemplo de uma planta. A planta se movimenta? Sim, é um ser vivo. Então, olha só, aqui nós temos como exemplo essa plantinha, que ela aparece muito em matos, né? Misturada assim com mato. Ela é bem conhecida como não me toque, mas o nome dela científico é a Mimosa pudica. Ela tá lá, a plantinha tá lá no mato. Se você tocar na planta, né, na folhinha da planta, ela se fecha automaticamente. Então, passado alguns minutos depois, ela está normal. Então, o que aconteceu ali? Ela reagiu ao estímulo do toque do seu dedo, da sua mão. Então, aquele estímulo ali foi o suficiente para que ela realizasse o movimento, ela se contraísse, ela se fechasse, né? Tanto é que posteriormente ela volta ao normal, tá bom? Então, a movimentação, ela sempre vem como consequência de uma reação a um estímulo. O estímulo aqui no caso desse exemplo foi o quê? O toque. Você tocou com o seu dedo na planta, né, na folhinha lá da planta, e ela o quê? Se contraiu. E essa contração é um movimento, tá bom? E posteriormente ela vai lá e se abre novamente, tá bom? E vamos falar sobre o crescimento. Como é que o crescimento de um ser vivo pode acontecer? Bom, o que é o crescimento? Primeiro vamos ver aqui, né? O que é esse crescimento? Então, o crescimento de um ser vivo ocorre pela produção organizada de substâncias. Nós temos dois tipos, vamos dizer, de crescimento. Nos organismos unicelulares vai acontecer de uma forma e nos organismos multicelulares vai ocorrer de outra forma. Então, vamos lá. Nos organismos unicelulares, esse crescimento vai se dar através do aumento da sua única célula. Concordam comigo? Se o organismo é unicelular, ele só vai possuir o quê? Uma célula. Então, se ele possui uma única célula, o que vai acontecer? Como é que vai se dar o crescimento desse organismo? O aumento desta célula. Não acontece outra coisa. Ela vai aumentar de tamanho, porque o organismo ele só vai apresentar uma única célula. É um organismo unicelular, tá certo? Então, isso acontece com quem? Com bactérias, né? Protozoários, organismos microscópicos, né? Aqueles que a gente não consegue ver a olho nu. Tudo bem? Já os organismos multicelulares, o crescimento vai ser diferente. Aqui nós vamos ver que os organismos multicelulares, o crescimento dele vai se dar pelo aumento do número de células. É diferente, né? O organismo unicelular, ele só tem uma única célula e essa célula vai crescer de tamanho, mas não vai passar de uma célula. Continua ali sendo uma célula. Já o organismo multicelular, não. Ele vem de uma única célula, porém, essa célula vai se dividindo até formar aquele organismo. Vamos levar aqui em consideração a nossa espécie. Então, nós, seres humanos, vamos levar aqui em consideração. No momento da fecundação, nós temos a célula sexual feminina, o óvulo, e a célula sexual masculina, espermatozoide. Elas se unem, o núcleo dessas duas células vão se unir e vão formar uma única célula, chamada de zigoto. Esta célula, ela vai se dividir, vai se dividindo, formando outras estruturas, até formar aquele bebezinho quando nasce, certinho? Então, hoje, nós podemos dizer que um adulto ele tem cerca de trilhões de células, sendo que a gente veio de uma única célula lá no momento da fecundação. Então, vocês conseguem perceber que houve o crescimento pelo aumento do número de células, certo? Então, é diferente de um organismo unicelular. O organismo celular, ele nasce e morre com uma única célula. O organismo multicelular, não. Né? Ele foi formado a partir de uma única célula, mas ele vai aumentando esse número de células com o tempo, né?
tá bom? E aí isso vai, dependendo da espécie, vamos ter cerca de milhões, trilhões, bilhões de células formando aquele organismo, tá? O corpo daquele ser vivo, certinho? Então não se esqueça que os organismos multicelulares, o crescimento dele vai se dar a partir do aumento do número de células, tá bom? Aí, só para exemplificar, eu coloquei essa imagem bem aqui, que eu já tô dando até um spoiler do que é uma reprodução assexuada, que é o nosso próximo tópico, a próxima característica que vamos estudar, né? Então, aqui nós temos uma bactéria, uma célula-mãe, tá bom? Mas aqui ele já está mostrando o processo de reprodução, desculpem. Mas vamos focar aqui só na célula-mãe, tá? Esta célula aqui, antes de virar mãe, ela foi filha, ela foi gerada, tá? Mas ela é uma única célula. Então, quando ela foi gerada, ela era menorzinha. E aí foi amadurecendo e foi aumentando de tamanho, tá bom? Já o organismo multicelular, não. Olha só, aqui nós temos um brotinho, né, uma plantinha, né, que germinou. E aí nós temos aqui um pezinho bem pequenininho ainda desta planta, mas olha só a diferença, né? Aqui nós teríamos um organismo menor que a gente passa por aquele ciclo. Lembra que a gente aprende lá no ensino fundamental menor, que é o ciclo da vida? A gente nasce, a gente cresce, amadurece, reproduz, envelhece, morre, né? Só que aqui, esse ciclo de vida, ele vai acontecer de uma forma diferente no organismo multicelular, que ele vai aumentando o número de células. Ele pode até mudar do que ele era quando foi criado, quando foi gerado, até se tornar adulto, né? E enquanto aqui nos organismos unicelulares isso não vai acontecer, né? Porque aqui só vai dar o aumento desta única célula, só vai crescer, enquanto aqui não, tá bom? Esse organismo ele vai se tornando mais complexo. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre reprodução, tá bom? Espero que tenha entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau.